Mande, me responda, por que existe um casal de idosos que eu não reconheço morando na casa de US$ 1 milhão à beira do lago que eu comprei para você? A mesa animada do dia de ação de graças congelou na hora. Clean, um som seco. Meu pai, George, deixou a faca cair no prato. Minha mão parou no ar. Garfo com torta de abóbora. Levantei o olhar devagar. O olhar da minha avó, Dorothy, atravessou a mesa. Passou por mim. Cravou em Ashley, minha irmã. Depois, em nossos pais. Ela tinha acabado de voltar do exterior, depois de anos fora. Parecia mais dura. Intocável. Vovó, o que a senhora acabou de dizer? Minha voz tremia. Aquilo não fazia sentido para alguém como eu, que mal conseguia pagar o almoço daquele dia. Você não ouviu, Mandy? Estou falando da casa de férias à beira do lago. A casa que comprei para você há 3 anos. Para o seu futuro. A voz era calma. Por baixo, havia algo fervendo. Vovó, deve haver algum engano. Juntei coragem. O coração disparado. Eu não tenho casa nenhuma. Nem de férias, nem apartamento. Estou praticamente sem teto. Fui expulsa do meu apartamento no mês passado. Desde então, durmo na casa de amigos. O quê? A sobrancelha dela se moveu. Algo estava muito errado. Assim que voltei, fui ver a casa. Queria te fazer uma surpresa. Você não estava lá. Quem abriu a porta foi um casal de idosos que eu nunca vi. Eles disseram que eram os pais do marido da Ashley, do Kevin. Ela virou o rosto. Ashley, quer explicar isso? Vi a mão da minha irmã tremer em volta da taça de vinho. Ashley. Olhei para ela. Os olhos fugiam. A respiração, curta. Vovó, ela quase gritou. Isso deve ser um erro. Talvez o endereço esteja errado. Existem muitas casas parecidas lá. A senhora acabou de voltar. Deve estar cansada. Isso mesmo, mãe. Minha mãe, Sandra, entrou na conversa. Suor na testa. É jet lag. Confusão de memória. Vamos comer. O peru vai esfriar. Cale-se. O grito da minha avó caiu como um golpe. Todos se encolheram. Minha mente ainda não falhou. O endereço era exato. A fachada também. Ela abriu a bolsa. Tirou uma foto. Deslizou pela mesa. Foi isso que os pais do Kevin me disseram. Estamos morando nesta casa, que pertence à esposa do nosso filho, Ashley. O rosto da Ashley perdeu toda a cor. Na foto, uma mansão à beira do lago. Na frente, sorrindo, estavam Ashley, o marido Kevin e os pais dele. Vamos pedir uma explicação para essa foto? O ar ficou pesado. Encarei a imagem, sem acreditar. Era o mesmo lugar que a Ashley postou nas redes sociais. #MineVacazioni. Na época, eu me acabava em 3 empregos de meio período. Aquela era a minha casa. O que está acontecendo? Levantei. Mãe, pai, o que isso significa? A vovó comprou uma casa para mim. Então por que eu estou vivendo como se fosse sem teto? Meu pai desviou o olhar. Ah, mãe, é complicado. Ele engoliu seco. Hoje é dia de ação de graças. Falar de dinheiro no jantar de família não é apropriado, não é? Podemos conversar amanhã, no meu escritório. Minha avó o cortou, fria. Não. Vamos resolver tudo aqui. Agora. Mandy, você realmente não sabe de nada, sabe? Sobre a casa de férias de US$ 1 milhão que comprei para você há 3 anos. E sobre como ela foi usada. 1 milhão. O mundo girou. De manhã, meu saldo era de US$ 12,50. 3 empregos. Noites sem dormir. Tudo indo embora em empréstimos estudantis e contas. 1 milhão era um número fora da minha realidade. Eu não sei de nada. Nunca vi casa nenhuma. Nunca me disseram que alguém comprou algo para mim. O rosto da minha avó suavizou por um segundo. Pena. Depois sumiu. Ela virou para meus pais. George. Sandra. Foi isso que vocês me disseram, não foi? Que a Mandy é mentalmente instável e incapaz de lidar com muito dinheiro. Que até ela ser independente, vocês seriam os tutores e administrariam a casa por ela. O quê? Meu peito travou. Espera aí. Quando eu fui mentalmente instável? Me formei no topo da turma. Sempre trabalhei duro. Nunca dei trabalho a vocês. Nunca. Mandy, se acalme. A voz da minha mãe era baixa. Sem carinho. Só aviso. Você está exaltada. Está vendo? É disso que eu falo quando digo instável. Não ouse. Saltei da cadeira. Ela caiu com estrondo.
Eu sou perfeitamente normal, doentes são vocês. Quando eu não consegui pagar o aluguel, vocês disseram que eu não me esforçava. Que eu tinha que ser independente. E pelas minhas costas, entregaram uma casa no meu nome para Ashley. Como você ousa falar assim com seus pais? Meu pai bateu o punho na mesa. Foi para o seu bem. Você não sabe administrar bens. Confiamos isso a Ashley. Para o meu bem, a absurda crueldade me deixou vazia demais até para chorar. Ah, cala a boca! Ashley gritou. Uma mulher comum e sem graça como você não merece uma casa linda dessas. A gente só deu um bom uso. Você devia agradecer. Ashley, você... Minha visão embaçou. Meu corpo inteiro tremia. Isso é família? É isso que pessoas do mesmo sangue fazem? Chega! A voz da minha avó cortou tudo. Ela se levantou devagar, apoiada na bengala. Veio até mim, colocou a mão no meu ombro trêmulo. A Mandy está certa. Ela encarou todos. Vocês são podres. Podres até o fundo. Mãe, isso é exagero. Meu pai retrucou, tenso. Fizemos tudo pela família. Ela olhou para ele, gelada. Não existe família aqui. Só hienas que se alimentaram do patrimônio da própria neta. Esta noite, tudo será resolvido. Ela puxou o celular do bolso e discou um número rápido. Pode entrar. Agora. A porta da frente se abriu. O ar frio da noite invadiu a sala. Junto dele, um homem entrou. Era o Sr. Watson, advogado pessoal da minha avó, uma pasta grossa na mão. Dona Hansa trouxe todos os documentos, conforme instruções. Ele falou seco, profissional, colocando uma pilha pesada de papéis sobre a mesa. O que é tudo isso? Meu pai recuou um passo. George. Sandra. Ashley. A voz da minha avó foi firme. Agora vou expor cada ato fraudulento que vocês cometeram. Página por página. Não pensem que vão escapar. Sequei as lágrimas. Levantei a cabeça. A mão da minha avó no meu ombro me deu força. Era isso. Não era a hora de chorar. Eles tinham que enfrentar as consequências. No silêncio morto da sala, minha risada ecoou. Baixa. Fria. Levantei devagar. Deixei cair a máscara da vítima assustada. Fingi limpar o rosto com o guardanapo. Olhei para minha família com desprezo. Já chega de teatro, vovó. Exatamente, Mandy. Ela veio para o meu lado. A bengala tocando o chão. Confesso que foi muito divertido. Meu pai, minha mãe e Ashley ficaram mudos. Não entenderam nada. Mandy, por que você está rindo? Minha mãe perguntou, a voz tremendo. Vocês não perceberam? Falei gelada. Vocês foram manipulados. Continuei, sem piedade. Há uma semana, a vovó me procurou. Não por vocês, pela minha tia. Ela disse, parece que a família anda interceptando minhas cartas e te isolando de propósito. Dali em diante, sabíamos tudo. Foi por isso que armamos este jantar. Esse falso dia de ação de graças. Esperamos vocês relaxarem. Esperamos vocês confessarem com a própria boca. O quê? Meu pai empalideceu e tentou se levantar. Sente-se. Uma palavra da minha avó pregou na cadeira. Isso ainda não acabou. Ela fez uma pausa. Na verdade, está só começando. Sr. Watson. Começamos pelo contrato de doação falsificado. O laudo de grafoscopia está pronto. O advogado deslizou um documento para o centro da mesa. Registro imobiliário. Esta propriedade, Lakeside Manor, foi comprada originalmente por Dona Hansa em nome de Mandy Hansa. Porém, o atual proprietário registrado é Ashley Thompson. A transferência ocorreu em 15 de outubro, há 3 anos. Valor da venda, $1. Doação, $1. Esse foi o preço da minha vida. Encostei os olhos na data. Outubro. 3 anos atrás. Exatamente quando me formei. Quando comecei a afundar em dívidas estudantis e contas. Quando minha vida saiu dos trilhos. Eu sempre soube que havia algo errado. Minha voz saiu baixa. Me formei no topo da turma. Tinha recomendações. Cheguei às entrevistas finais de grandes empresas. E mesmo assim, todas me rejeitaram. Sem explicação. Fixei o olhar no meu pai. Ele desviou os olhos. Naquela época, e-mails anônimos foram enviados aos setores de RH das empresas que iam me contratar. Diziam que Mandy Hanson sofria de uma grave doença mental, que eu era problemática na universidade. Do que você está falando? Ele fingiu não entender. Endereços IP não mentem, pai. Os e-mails saíram desta casa. Os horários batem com o tempo que você passava no escritório.
Você me empurrou para o desemprego de propósito, não foi? Porque, se eu me tornasse independente, você não poderia continuar cometendo fraude usando meu nome. Não. Foi para o seu bem. E você, mãe? Virei para ela. Agora eu entendo por que nunca consegui guardar dinheiro. E porque sempre fui reprovada nas análises de cartão de crédito. O advogado Watson puxou extratos bancários. Esta é a conta que Mandy usava para pagar os empréstimos estudantis. Todo mês, ela depositava o dinheiro dos trabalhos de meio período. Mas os valores não iam para a financeira. Eram desviados automaticamente para uma conta oculta em nome da senhora Hansa. Minha mãe levou a mão à boca. Mesmo assim, você dizia que eu não me esforçava. Que eu devia ser mais como a Ashley. Por sua causa, fui marcada como inadimplente. Não consegui alugar um apartamento decente. Você destruiu meu crédito, me forçou a ter 3 empregos. E ainda assim viver com medo de acabar na rua. As mãos da minha mãe tremiam. Minha pobreza não foi azar. Não foi falta de esforço. Foi uma jaula. Construída com cuidado, pelos meus próprios pais. E você, Ashley? Virei para minha irmã. Ela me encarou como se fosse a vítima. Os pais do Kevin estão morando na casa, não estão? E daí? Ashley empinou o queixo. Eles se aposentaram. Queriam um lugar tranquilo. Eu deixei eles ficarem lá. Qual o problema? Melhor do que deixar a casa vazia. Você deixou? Ergui a sobrancelha. De graça, claro. Eles são da família. Não minta. Assenti para o advogado. Sem dizer nada, ele mostrou outro documento. Registros de depósito. Conta em nome de Ashley Thompson. Todo dia 1º, $5.000 são transferidos da conta dos pais de Kevin. Descrição: aluguel. Minha avó falou primeiro. Ashley, você roubou a casa da Mandy. E ainda cobrou o aluguel dos próprios sogros. Não é isso. Ashley gritou. Era a taxa de manutenção. A casa é enorme. E os pais do Kevin são ricos. 5.000 por mês não é nada para eles. Esse não é o ponto. Minha avó saiu baixa, firme. Você pegou minha casa sem permissão. Ganhou 5.000 por mês com ela. Enquanto eu, a verdadeira dona, mal conseguia comer no dia seguinte. Você sabia disso? Os olhos da Ashley fugiram. Mandy, escuta. Meu pai se inclinou, tentando intervir. Talvez a forma como fizemos tenha sido pesada, mas olha o resultado. A casa está bem cuidada. Os sogros da Ashley estão felizes. Isso não é melhor para a família do que deixar a Mandy morar lá sozinha? Depois a gente dá algum dinheiro para Mandy. Uma indenização. Não. Um dinheiro de consolação. E encerramos isso. Dinheiro de consolação? Minha avó repetiu, em voz baixa. O pé da taça de vinho estalou em sua mão. Enquanto minha neta quase dormia na rua, vocês viviam no luxo com a casa dela. E agora acham que podem resolver tudo com dinheiro de consolo. Mas mãe, a Mandy ainda é jovem. Dificuldades formam caráter, não é? Calhe a boca. O rugido da minha avó fez a sala tremer. Eu escrevia para Mandy todo mês. Perguntava, como está a casa? Está tudo bem? E nunca recebi resposta. Em vez disso, o George me dizia, a Mandy é tão instável que nem consegue escrever um agradecimento. Balancei a cabeça. Nenhuma carta jamais chegou até mim. Claro que não. Minha avó virou-se fria para meus pais. Todas as cartas foram enviadas para esta casa. Vocês diziam que a Mandy era mentalmente instável e que guardariam tudo para ela. E nunca me deram o endereço verdadeiro dela. Vocês destruíram minhas cartas. Cortaram todo o contato entre nós, não foi? É porque você estava ocupada demais trabalhando fora. Minha mãe gritou. Agora tudo fazia sentido. A distância física. E o muro cruel que meus pais construíram entre nós. Tudo se encaixou. Revelando a feiura completa do que fizeram. Chega de desculpas. Respirei fundo e sinalizei para o advogado. Vamos aos fatos. Legalmente. O Sr. Watson exibiu no tablet o suposto contrato de transferência que a Ashley usava para alegar a propriedade. Senhorita Thompson, o documento afirma que houve uma transferência legítima da Mandy há 3 anos, correto? Sim. Ashley gritou, encharcada de suor. Olhem a data. De fato, a data está ali. Vamos falar da caligrafia depois. Antes disso, fizemos uma análise forense digital do próprio papel. Ele tocou na tela, a imagem ampliada apareceu. Sob as fibras do papel, surgiram pequenos pontos invisíveis a olho nu. Este é um código de identificação de máquina.
Muitas impressoras a laser coloridas inserem pontos microscópicos que registram o número de série da impressora e a data da impressão. O que? A boca da Ashley se abriu. Após analisar os pontos, concluímos que este documento foi impresso exatamente há 6 meses. Que estranho. Sorri, fria. Por que um contrato assinado há 3 anos estaria em um papel impresso só 6 meses atrás? Então falei devagar. Claro. Em outras palavras, esse documento foi fabricado há 6 meses. Olhei para meu pai. Depois para minha mãe. Por fim, para Ashley, e eu sei exatamente por que vocês precisaram forjá-lo 6 meses atrás. O rosto do meu pai ficou cinza. Há 6 meses, a vovó entrou em contato. Disse, meu trabalho finalmente estabilizou. Talvez eu volte para casa em breve. Vocês entraram em pânico. Até então, ocupavam ilegalmente a casa da Mandy. Tratavam como se fosse da Ashley. Sem nada além de promessas verbais. Mas quando a vovó voltasse e conferisse os registros, tudo viria à tona. Então correram para forjar documentos, para criar uma cobertura legal. Isso não. Mas se tivessem pedido para eu assinar, seriam descobertos. Então a Ashley copiou minha letra, forjou a assinatura, e colocou uma data de 3 anos atrás, não foi? Meu pai agarrou a cabeça. E gemeu. Eu tinha acertado em cheio. Por 3 anos, eles fizeram o que quiseram. Confiavam que minha avó nunca voltaria. Mas no instante em que souberam que ela podia retornar, entraram em pânico. E correram para fabricar provas. Foi esse pânico que causou o erro fatal. O advogado Watson continuou, implacável. Segundo a análise de caligrafia, esta assinatura corresponde à letra da senhorita Ashley Thompson com 99% de probabilidade. Isso configura falsificação clara de documento particular com selo. Além disso, a senhorita Thompson se declarou falsamente tutora legal da Mandy. E sacou $1 milhão da conta dela sob o pretexto de custos de manutenção da casa. Isso é fraude e apropriação indébita. Fraude. Ashley começou a tremer sem controle. Prisão, isso não pode ser real. Pai, fala alguma coisa. Foi você quem disse, se colocarmos uma data antiga, fica tudo bem. Sua idiota. Cala a boca. Meu pai gritou. Tarde demais. A polícia já foi acionada. A voz do advogado era calma. Senhorita Thompson, acusações criminais serão apresentadas imediatamente. Não, não, não. Ashley agarrou a cabeça e desabou em lágrimas. Foi o pai que mandou. Ele disse que a Mandy é burra. Que nunca perceberia. Mandou eu copiar a assinatura. Eu só fiz o que me disseram. O quê? Ashley, você está traindo o próprio pai. Meu pai rugiu. É a verdade. E a mãe também disse. Ela riu e falou que a Mandy nunca conseguiria pagar os empréstimos estudantis. Então era melhor usarmos o dinheiro nós mesmos. Ashley, não diga mais nada. Minha mãe gritou, avançando sobre ela. Foi horrível. As mesmas pessoas que minutos antes falavam de amor e família agora se atacavam, tentando jogar a culpa umas nas outras. Minha avó observava tudo com frieza. Chega! A gritaria morreu na hora. Já vi o suficiente da feiura de vocês. Não manchem mais esta mesa. Ela virou para o advogado. Senhor Watson, a revisão do meu testamento está concluída, correto? Sim, Dona Hanson. Ele apresentou novos documentos. Este é o testamento mais recente. Revoga completamente os direitos de herança de George Hanson, Sandra Hanson e Ashley Thompson. Inclui também o cônjuge da Ashley. E designa Mandy Hanson como única herdeira de todo o patrimônio. Todo o patrimônio? Meus pais gritaram juntos. Mãe, por favor, espere. Qualquer coisa, menos isso. Estamos arrependidos. Não restava orgulho. Só desespero por dinheiro. Minha mãe se juntou a ele. Desculpa, mãe. Foi um momento de fraqueza. Eu nunca mais farei isso. Por favor, reconsidere. Do alto, minha avó respondeu, gelada. Se querem pedir desculpas, peçam a Mandy. Ela é a vítima. Não eu. Os olhos dos meus pais e da Ashley se voltaram para mim ao mesmo tempo. Suplicantes. Melosos. E por baixo de tudo, a mesma certeza arrogante. Somos família. Ela vai perdoar. Levantei a taça de vinho devagar. Dei um gole. Sorri doce. Não. Eu não tenho misericórdia. O único sentimento que tenho por vocês é uma cobrança. Recebi o último documento das mãos do advogado Watson. Pedido de restituição por enriquecimento ilícito nos últimos 3 anos. Mais indenização por danos emocionais. Valor total, $2 milhões.
Se o pagamento não for feito até amanhã, o processo criminal seguirá imediatamente. 2 milhões? Meu pai gritou. Não temos esse dinheiro. Então vendam o que tem. Minha voz era fria. A casa, os carros, as joias. E a casa onde os pais do Kevin estão morando. Vocês vão desocupá-la imediatamente. Não. Ashley caiu no chão. Se eu expulsar os pais do Kevin, ele vai se divorciar de mim. Isso não é problema meu. Cortei, seca. É o seu, Ashley. Quando perdi meu emprego e meu crédito foi destruído, algum de vocês se preocupou comigo? Não. Vocês riram. Agora é a vez de vocês sentirem o mesmo gosto. Nesse instante, uma batida forte ecoou na porta da sala. 2 policiais do xerife entraram. Ashley Thompson, nos acompanhe até a delegacia. Não. Me ajudem, eu não fiz nada errado. Ashley gritava enquanto era levada. Em seguida, meus pais, ainda em choque, também foram algemados. Mandy, me perdoa. Minha mãe soluçava. Eu estava errada. Por favor, retire as acusações. Adeus, mãe. Não desviei o olhar. Conte as rugas no seu rosto na prisão. Você vai ter tempo de sobra. Quando o som das sirenes desapareceu, restamos apenas eu, minha avó e o advogado Watson naquela sala enorme. Soltei um longo suspiro. Não era cansaço. Era alívio. Acabou, vovó? Sim. Ela me abraçou com carinho, mas não exatamente. É aqui que começa a sua vida de verdade. 1 ano se passou desde aquela noite. Agora estou no deck de madeira da Lakeside Manor. Esta casa é minha. De verdade. Ashley, o marido e os pais dele foram expulsos à força em até 72 horas. Os sogros alegaram que acreditavam que a casa era da nora. Disseram que também foram vítimas. Mas, como sabiam que o aluguel era estranhamente baixo e o contrato tinha falhas, foram investigados como possíveis cúmplices. Ashley foi condenada a 3 anos de prisão. Está cumprindo pena. Divorciou-se de Kevin. Faliu completamente com indenizações e custos legais. Meus pais perderam toda a credibilidade social. Foram cortados por parentes. A empresa do meu pai faliu. Ouvi dizer que agora vivem apertados em um pequeno apartamento. Não sei o endereço deles. Nem quero saber. Quanto a mim, comecei um novo negócio nesta casa silenciosa. Consultoria online. Planejamento financeiro. Apoio a vítimas. Quando passei a contar minha própria história, a resposta foi avassaladora. Minha agenda se encheu por meses. Minha renda multiplicou dezenas de vezes o que eu ganhava quando tinha 3 empregos. Hoje, não dependo de ninguém. Alcancei independência financeira total. Nos fins de semana, minha avó vem ficar comigo. Sentamos perto da lareira. Conversamos. Rimos, como se recuperássemos os 3 anos que nos roubaram. Um dia, olhando calmamente para o lago, ela disse: Você não apenas recuperou o futuro que tiraram de você, com integridade e coragem, construiu um ainda melhor. Esta é a minha casa. O lugar que eu protejo. O lugar que eu amo. Eu estou feliz, vovó. Falei do fundo do coração.